Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você já está sabendo que você está no queridíssimo curso de psicopatologia. Aqui nós estamos trabalhando o livro do Paulo Dalgalarrão, do Psicologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, né? E nós estamos fazendo aí toda a leitura do livro e fazendo a revisão, o resumo, né, dos capítulos junto com você, beleza? Então você já sabe disso, já sabe da metodologia. Se tu caiu aqui de paraquedas, te convido a se inscrever no canal, né, dar o like aí no vídeo. Se tu ainda não assistiu aos outros vídeos desse curso de psicopatologia, vai na playlist, né, e assiste, que eu tenho vídeo de todos os capítulos, tá bom? Então se inscreve aí e vamos embora, na verdade. Então vamos lá, porque a gente está avançando, a gente está terminando aí o nosso livro do Paulo Dalgalarrondo, que é um livro introdutório, mas muito abrangente, com perspectivas amplas sobre psicopatologia e que nos ajudam a compreender melhor um pouquinho esse mundo da psicopatologia. É um mundo que tem sido aí divulgado, difundido ultimamente na psicologia, então tem muita gente interessada neste aspecto, nesse estudo, nessa área da psicopatologia, e por isso eu compartilho aqui um pouquinho nessas aulas mais introdutórias, esses resumos, né, dessa perspectiva da psicopatologia. Bom, então, como de costume, vou compartilhar minha tela com você, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 28, e o capítulo 28 do livro é um capítulo mais curtinho, tá bom? Então deixa eu já dar aqui meu zoom aqui, ajustar aqui, 150, tirar o menu, pronto. Né? E é um capítulo mais curtinho, né? Então, evidentemente é um capítulo mais curto, mas que é interessante porque ele vai abrir uma perspectiva para a gente acerca de uma outra possibilidade hermenêutica. Tá? Então, a gente está acostumado com uma possibilidade de interpretação, seja de lidar com psicopatologia, com transtornos emocionais, e o Paulo Dalgalarrondo ele vai fazer aqui uma abertura, né, de olhar, e vai tentar trazer aqui uma outra perspectiva que eu acho interessante da gente ter dentro da gente enquanto recurso psicológico e recurso terapêutico. Então, o título do capítulo é As Síndromes da Psicopatologia e os Transtornos e os Modos de Proceder em relação aos diagnósticos, tá bom? Aqui vai estar o resuminho, não sei se eu vou seguir por esse resumo ou se eu vou ler aqui. Como é um capítulo curto, eu acho interessante eu mais ler do que apresentar aqui o resumo. Mas aqui estão os conceitos que o capítulo está trabalhando no livro, tá bom? Não se preocupe, você tem acesso a esse resumo aqui na descrição, tá bom? Então eu compartilho, a partir do momento que eu comecei a fazer os resumos, eu estou compartilhando os resumos sempre na descrição do vídeo. Então vamos lá. Então ele diz assim, ó, embora haja atualmente, vou parar aqui o compartilhamento, ele vai dizer assim, peguei aqui meu livro, né? Embora haja atualmente dois sistemas de classificação, que são DSM-5, a gente já tem o texto revisado do DSM-5, e CID-11, né, que aqui no Brasil quase não se utiliza ainda, a galera da saúde utiliza muito CID-10, que definem e descrevem os transtornos mentais específicos de forma clara, considera-se útil clinicamente a abordagem inicial dos quadros mentais por meio da perspectiva sindrômica. Então, nós temos a perspectiva dos transtornos mentais, né, que vai ser muito essa perspectiva do DSM e da CID. Né? Então, nós temos lá transtorno de personalidade borderline, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, né? Então nós temos a classificação ali, só que aqui ele está explorando uma outra perspectiva, que é a perspectiva a partir da síndrome, né? A partir do que ele vai chamar de síndrome, que são conjuntos, né? Blocos ali de sintomas. Então, olha só, botei aqui o conceito, deixa eu compartilhar aqui. Então, o que é a síndrome? Ele vai dizer assim, ó, a síndrome, as síndromes são conjuntos de sinais e sintomas que se agrupam de forma recorrente e são observados na prática clínica
diária. São agrupamentos estáveis de sintomas, conjuntos de signos, que podem ser produzidos por várias causas. Identificar síndromes é o primeiro passo no sentido de ordenar a observação psicopatológica dos sinais e dos sintomas dos pacientes. Então, olha só. Síndrome, como eu coloquei aqui no nosso resumo. As síndromes são definidas como esses conjuntos de sinais e sintomas que se agrupam de forma recorrente e estável na prática clínica. Lembra do capítulo anterior, em que nós falamos ali de uma certa estabilidade de sintomas e outros que são menos estáveis? Então, geralmente, nós temos uma base, né, que pode sustentar, vamos dizer assim, sintomas psicopatológicos mais estáveis, e nós temos outros menos estáveis. Né? Mais estáveis, por exemplo, os transtornos de personalidade. Então, são uma base mais estáveis. Né? E nós temos os estados de humor, por exemplo, são características de sintomas que são menos estáveis, né? São mais instáveis. Então, ele está fazendo isso daqui, ele está tentando caracterizar a partir dessa lógica. Né? Então, é um conjunto de sinais e sintomas que vão se agrupar de forma recorrente e estável. Né? Então, tenta imaginar aí. Exemplo. Síndrome depressiva. Então, nós temos o quê? Nós temos um agrupamento de alguns sintomas dentro dessa síndrome depressiva. Que sintomas são esses? Botei tristeza, anedonia, né? Que é essa sensação de estafa, né? Eu gosto de chamar muito de ressaca humorística, né? Ressaca do humor, quando a pessoa, ela, não sei se você já sentiu ressaca na vida, mas tem esse rebaixamento geral, esse mal-estar geral, a partir ali do consumo, às vezes, de álcool, né? Então a gente tem essa ressaca do humor, né? A pessoa funcionando muitas vezes ali muito excitada, e a anedonia, essa rebordosa, né? Esse rebaixamento. Então a gente tem a tristeza, a gente tem a anedonia, a fadiga, né? Então esse agrupamento de sintomas é que a gente pode chamar de quê? De uma síndrome. Então é isso que ele está chamando. Então é um conjunto que agrupados eles têm uma ordem lógica e eles são recorrentes. Né? Então a síndrome pode ser essa síndrome, né? Ou seja, tristeza, anedonia, fadiga, quando você encontra isso, esse conjunto de sintomas, isso pode ser causado por quê? TDM, né? Um depressivo maior, bipolar, hipotiroidismo, né? Ou até medicamentos. Então, isso ajuda em quê? Isso ajuda no teu raciocínio clínico. Né? Então, você observa 3 conjuntos, 3 sinais, e você agrupa isso. Bom, aqui eu tenho um grupo de sinais. Eu tenho tristeza, eu tenho fadiga, eu tenho anedonia. Então, esse conjunto aqui de sinais, eles vão se encaixar em quais transtornos? Aí você tem algumas hipóteses. Então, isso facilita o teu raciocínio clínico. Né? Isso vai ajudar no processo de chegar a um diagnóstico, a um psicodiagnóstico. Então, é muito interessante essa perspectiva sindrômica, porque a gente consegue pensar a partir desse conjunto de fatores. Né? É como se você não precisasse ficar buscando ali sintoma a sintoma. Não, tem tristeza, beleza, tristeza. Cara, tristeza pode ser o quê? Cara, pode ser ansiedade generalizada, pode ser um transtorno depressivo maior. Tristeza está em tudo quanto é lugar. Cara, tristeza recorrente. Então pode ser uma bipolaridade. Mas pode ser uma depressão. Mas pode ser pode ser, entende? Então aí tu fica ali buscando sintoma a sintoma, o que é um trabalho muito mais exaustivo, né? Então, quando você parte dessa perspectiva do grupo, né, da síndrome, por exemplo, depressiva, então aí você começa a criar esse conjunto ali, e aí você vai buscando essas intersecções, né, para poder chegar a um diagnóstico. Então, isso para o raciocínio clínico ajuda muito. Nós temos o diagnóstico sindrômico, né? Então, vamos lá. O diagnóstico sindrômico é um ato clínico modesto,
mas estrategicamente importante no raciocínio clínico. Trata-se de uma indicação precisa para o diagnóstico. Assim, o raciocínio clínico vai evoluindo gradativamente ao longo das primeiras avaliações para o conhecimento mais aprofundado sobre o paciente e o seu sofrimento mental. Então, em muitas situações clínicas, especialmente com informações limitadas ou casos complexos, o profissional pode ter que se contentar provisoriamente com esse diagnóstico. Então, é uma hipótese inicial, e isso pode ajudar. Aqui o exemplo que eu trouxe aqui. Né? O paciente chega à emergência agitado, falando rápido, com ideias grandiosas. O primeiro passo é identificar uma síndrome maníaca, por exemplo. Né? Então, a gente tem um conjunto de sintomas. Opa, pelo menos aqui está caracterizado como uma síndrome maníaca. É o que? É bipolaridade, que vai se encaixar aqui. Entende? Então, é muito interessante a gente trabalhar com isso, com essa perspectiva. Pelo menos a priori, não que necessariamente você vai levar o psicodiagnóstico a partir, você vai concluir, ou você vai dizer que o diagnóstico é sindrômico nesse sentido, mas isso te dá um norte de orientação inicial, e lógico, é um norte, tá bom? Não fique preso a isso, o diagnóstico por transtornos é muito mais específico, mas é uma orientação inicial, então é interessante, uma perspectiva muito interessante de se trabalhar, principalmente dependendo do teu contexto, então do contexto de trabalho que você se encaixa, então essa perspectiva é importante. E aí nós temos o quê? Na psicologia, na psicopatologia clássica, a chamada teoria das síndromes foi defendida por autores como Johannes Lang, Adolf Meyer, Bartolomé Loret, entre outros. Nessa teoria, postula-se que, no complexo sintomático geral, denominado síndrome, há sintomas nucleares, como a alteração do nível de consciência, a alteração no delírio, a mudança do humor, no ritmo psíquico, nos transtornos afetivos, e sintomas periféricos, que se articulam em torno, hierarquicamente, de forma secundária, aos sintomas nucleares. Então, tem-se essa ideia de que existem esses sintomas gerais, lógico, e tem sintomas que giram em torno desses. Mas a ideia é ter esse raciocínio clínico a partir desses grupos, Por isso que é um passo inicial para a gente chegar no psicodiagnóstico e é uma ferramenta de escuta terapêutica muito forte. Seguramente, aqui tem a ressalva dos transtornos específicos, coloquei aqui no resumo, então vamos compartilhar a tela. Seguramente, é desejável, sempre que possível, após a precisa caracterização dos sinais e dos sintomas e seu ordenamento em síndromes clínicas, formular hipóteses diagnósticas relativas aos transtornos mentais específicos, que era o que eu estava falando. Então, a gente tem um levantamento inicial a partir da síndrome, e essa escuta, ela vai gerar consequência de você conseguir ordenar a partir dos transtornos mentais específicos, que idealmente teriam, mas raramente tem, etiologia ou fatores etiológicos determinados, etc. E aqui ele vai trazer a importância dos transtornos mentais e toda a sua classificação. E aí o nosso autor ele vai dar essa reforçada, É interessante e mais útil que os transtornos sejam definidos segundo sistemas internacionais de diagnóstico e classificação, estabelecidos por grupos de pesquisadores e profissionais experientes, como o DSM-5, CID-11, com vocabulário, construtos compreendidos e utilizados de forma estável pelos profissionais e pesquisadores, visto que dessa forma o conhecimento pode progredir no mundo todo de modo mais rápido e fecundo. Então, ele está só reforçando a importância
de nós termos uma linguagem em comum. Então é muito importante a gente identificar o fenômeno a partir do mesmo nome, né? Porque senão isso dificulta a comunicação, né? Inclusive, eu tenho uma característica de trabalhar com abordagem fenomenológica existencial, né? Então, os existencialistas têm meio que uma pira, muitas vezes, de não trabalhar com diagnóstico, né? Tem essa pira de, se eu falar que a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, então eu estou coisificando a pessoa, né? Não estou levando em conta o modo de ser dela, então eu estou rebaixando a pessoa, né? Não estou entendendo a pessoa como uma pessoa humana completa. Então a galera existencial às vezes tem meio que esse fetiche, né, que na minha percepção é prejudicial, principalmente dependendo do contexto. Se tu trabalha isolado, sozinho numa clínica, beleza, tu pode falar de modo de ser autêntico, inautêntico, a pessoa tendo estado afetivo de angústia, de humor, de ansiedade, etc, tu pode falar tudo isso, você sozinho, isolado, eu não vejo problema nenhum. Ou se você dá aula para quem está estudando esse tipo de abordagem mais fenomenológica, existencial, né? Então, se você não trabalha com esse tipo de classificação, nesse sentido da abordagem, maravilha, mas se você conversa com outros profissionais, né, é muito interessante você entender esse tipo de linguagem e utilizá-las, né? Então, você vai conversar com outro profissional, para que o foco é na pessoa, o foco é em quem você está atendendo, em quem você está ajudando, né? Não é na abordagem. Às vezes a gente fica com fetiche de abordagem e a gente se prende muito, né? Então, muitas vezes a abordagem é mais importante do que a pessoa, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Eu já supervisionei muito estudante de graduação no último ano ali, e a minha supervisão era nas existenciais humanistas, né? E a galera chega, lógico, né, ouvindo, né, dos seus autores, toda uma tentativa de superação do psicologismo, aí ela chega, né, na clínica tentando se isolar, mesmo que inconscientemente, né? Se isolar ali dessa conversa da psicologia, né? E aí esse trabalho de classificação, esse trabalho de padronização da linguagem é muito importante para poder a gente entender, né, o que a gente está falando e para a gente conversar sobre as mesmas coisas. Então, por isso que é muito importante, né? Então, se você tem a tendência a existencial fenomenológica, né, então guarde isso no teu coração. Eu digo isso porque eu tenho, né, essa abordagem no meu coração, né? Eu uso a fenomenológica do Viktor Frankl, né, que seria ali uma abordagem fenomenológica uma abordagem clínica da fenomenologia de Max Scheler, né? Mas é fenomenológica existencial, né? Não é humanista no sentido clássico americano, mas é existencialista, sem dúvida nenhuma. E utiliza-se do método fenomenológico, né? Então vamos ter esse tipo de abertura, né? Entender isso. Então o autor continua, ele diz assim: em muitas situações clínicas, por dispor-se de pouca informação sobre o paciente, pela dificuldade intrínseca do caso ou pela insuficiência de conhecimento científico, faz necessário utilizar e se contentar provisoriamente com um diagnóstico sindrômico, né? Então ele coloca essa contraposição, né? Então isso é importante, né? Então, dependendo do contexto, dependendo da intervenção, então você pode se contentar nesse sentido com o diagnóstico sindrômico. Mais recentemente, continua ele, os construtos síndrome, protótipo e dimensionalidade têm ganhado renovado interesse em psicopatologia por meio de modelos matemáticos, computadorizados, sofisticados, desenvolvidos para, a partir de um grande número de dados empíricos, identificar síndromes sustentáveis que possam orientar estratégias terapêuticas mais eficazes.
A ideia de uma chamada medicina e psiquiatria de precisão que, em vez de categorias diagnósticas pré-estabelecidas, utilize dados básicos das dimensões clínicas, no nosso caso, psicopatologia, neuronais e genômicas, lance mão de grandes bancos de dados e de procedimentos como o uso de definições multidimensionais, diagnósticos dimensionais, em vez de categorias, estabelecimento de hierarquias e trajetórias multivariadas, tem sido defendida por alguns autores, né? Então aqui a gente tem, vamos dizer assim, um banco, vamos dizer assim, um banco de dados, né, uma nuvem, aí uma coleção de dados, e a partir dessa coleção de dados a gente teria essas caracterizações, né, mais precisas acerca de sintomatologias, que seria uma maneira, né? Aqui é uma outra forma, né, de fazer psicopatologia que não a que a gente está acostumado, mas que o Dal Galarrondo nos apresenta aqui, né? Então, assim, qual a importância desse capítulo, na minha percepção, para a gente, né, vamos dizer assim, para a nossa prática aqui? A importância desse capítulo é a gente entender, a gente compreender que muitas vezes em um atendimento de urgência, muitas vezes em um atendimento de emergência, muitas vezes em um atendimento ambulatorial, a gente não vai ter um tempo suficiente, um tato suficiente para fazer um tipo de investigação, para chegar já num diagnóstico a partir do transtorno. Então a gente não vai ter isso. Né? Então a gente vai ter ali elementos iniciais, e a partir desses elementos iniciais, a gente pode trazer essa escuta a partir do diagnóstico sindrômico, colocar isso como hipótese e ir trabalhando aos poucos, né, a hipótese diagnóstica. Às vezes o que eu percebo também muito, né, nesse tipo de contexto é muito profissional da psicologia já tentando, muitas vezes tentando meio que nessa pira da própria psicopatologia, né, já tentando cravar psicodiagnóstico numa primeira sessão, né? E a gente tem que ter calma em relação a isso, né? Então, tenha calma, tá bom? Você não é um psiquiatra, tá? A tua investigação é distinta, é diferente, né? Senão aí você cai no psicologismo, né? Aí você cai, né, no que a gente de repente tanto tenta evitar, né, que é um cientificismo exacerbado, esquecendo da pessoa que está sentando na nossa frente, que a gente está atendendo. Então, uma coisa é o psiquiatra ele vai precisar entender os sintomas para fazer a prescrição médica, e a partir da prescrição médica ele vai evoluir os sintomas, né? Evoluir no sentido da remissão dos sintomas, né? E ele trabalha com isso. E a pergunta dele é direta em relação a isso. Né? E ele não precisa entender as interpretações, ele não precisa entender os contextos necessariamente, né? Ele está ali em algo muito mais direcionado, muito mais diretivo, né? Então é muito mais fácil, inclusive para o psiquiatra, fechar um diagnóstico de maneira mais rápida do que para um psicólogo, né? Não no sentido de competência desses profissionais, né? Mas no sentido do fazer psicoterapêutico, no sentido do fazer psicoterapia. Então, pode ter profissional da psicologia que defende o psicodiagnóstico, mas o como se chega a esse psicodiagnóstico é de extrema importância, é de extrema relevância. Sabe por quê? Porque o sucesso terapêutico de um psicólogo é diferente de um sucesso terapêutico de um psiquiatra, né? Então, o psiquiatra ele pode ser mais diretivo. O psicólogo ele precisa chegar nesse psicodiagnóstico ao mesmo tempo em que ele constrói uma relação de aliança terapêutica muito forte com o paciente, né, com o cliente. Então, isso não é feito de maneira direta, abrupta, né? Você precisa ir ganhando e construindo a confiança e amadurecendo essa relação psicoterapêutica, né? Então, por isso, é preciso haver ali esse cuidado, né? De como eu chego ao psicodiagnóstico,
né? Eu tenho que chegar a ele, caso o paciente tenha, o cliente tenha, sim, eu devo chegar a esse psicodiagnóstico, né? Mas como eu devo chegar a ele? Né? Então, a gente não deve chegar ao psicodiagnóstico ao preço de termos alianças psicoterapêuticas fracas, frágeis. Né? Porque esse vínculo terapêutico, ele é muito mais importante do que o psicodiagnóstico, inclusive. Porque o sucesso terapêutico depende do vínculo. Então, muita gente inverte isso. Né? Eu escuto muito na internet as pessoas falando assim, não, o vínculo terapêutico, o sucesso terapêutico está diretamente ligado ao psicodiagnóstico. Então, se eu chego a um psicodiagnóstico claro, eu consigo ter uma ação, uma intervenção mais efetiva em relação ao meu cliente. Só que isso é um cientificismo. Por quê? Quando você é maduro e você escuta isso, ok, você não trabalha a partir da perspectiva da exclusão, correto? Tá, ok, entendo. Né? Então, para eu ter uma intervenção exata e precisa, e cirúrgica, eu preciso ter o diagnóstico, sem dúvida nenhuma. Eu só desfruto daquilo que eu conheço. Né? Então, eu só aproveito aquilo que eu conheço. Né? Então, se eu conheço algo, então eu consigo desfrutar daquele algo que eu conheço. Eu tenho um computador na minha frente, né? Mas eu só posso extrair o máximo dessa máquina se eu conhecê-la. Né? Então, se eu não conhecê-la, eu não consigo tirar o máximo dessa máquina. Eu vou só ligar, abrir o meu navegador, abrir aqui o Meet para gravar e só vou fazer isso. Eu nem sei que eu posso ver e-mail, sei lá, tem um aplicativo que olha o e-mail aqui, fora do navegador. Então, quando uma pessoa que não é madura ouve esse tipo de discurso, ela pode cair no cientificismo, que é isso. Então, para eu agir, para eu intervir, né, de maneira mais precisa, de maneira mais eficaz, promovendo mais resultado, então eu tenho que ter o psicodiagnóstico. Então, eu fico doido atrás de fazer esse psicodiagnóstico, e esse psicodiagnóstico é feito de qualquer maneira. Aí o teu atendimento perde qualidade, porque você acaba entrando num discurso marqueteiro, né? Porque, ora, qual é o argumento por trás, né, de você precisa saber o psicodiagnóstico para intervir melhor? O argumento você vai mostrar mais resultados. Com resultados, você vai ter mais autoridade. Com autoridade, você vai receber mais indicação. Com indicação, você vai faturar os teus 10K na clínica. Então, esse discurso marqueteiro, ele gera, muitas vezes, o próprio reforçamento do discurso cientificista. Então, a gente, como terapeuta, tem que ter muito cuidado em relação a isso. A gente não ir nessa fala de manada. Então, a gente deve ouvir, quer dizer a Bíblia, né? Ouvir e reter aquilo que é bom. E filtrar aquilo que é bom. Então, o psicólogo, muitas vezes, quando é inexperiente, ele começa a acessar esse tipo de discurso, ele cai no cientificismo. Aí ele começa a agir parecido com o psiquiatra. Não que a ação do psiquiatra seja errada, né? Mas, né, na psicoterapia é completamente diferente. É completamente diferente. A aliança terapêutica é a partir de uma outra perspectiva. Então, se você não tiver esse cuidado, você acaba, infelizmente, sendo um psicólogo cientificista, né? E o teu trabalho vai ser frustrado, certo? Você vai se frustrar, porque você vai estar buscando resultados. Aí você cai no discurso marqueteiro. Então isso é impregnado. Né? A gente parece que saiu, a gente parece que saiu
de uma guerra de abordagem, mas a gente cai num discurso cientificista marqueteiro. Né? Então a gente tem que olhar sempre com muita criticidade para esses movimentos. Eu nem sei porque eu estou falando isso, né? Mas é um ponto que a gente precisa ir percebendo assim com cautela, tá bom? Porque isso muitas vezes não é explicitado, né? E muita gente recebe de qualquer jeito. Você de repente recebe de qualquer jeito. Você começa a fazer de qualquer jeito. Né? Então eu preciso do diagnóstico. Como é que eu faço esse diagnóstico? Eu vou na tora, eu não vou ouvir o paciente, eu vou só atrás dos sintomas para fechar logo o diagnóstico, porque eu preciso ser eficaz, porque eu preciso dar resultado. E aí o nosso capítulo encerra. Hum. Uma epidemiologia, né? E aqui é mais tabelas e tal, não sei o quê. Eu indico que você, olha, eu fiz até um resumo aqui. Prevalência global, né? Então nós temos uma meta-análise mundial. Olha só isso daqui, ó. 17,6% da população teve algum transtorno mental nos últimos 12 meses, isso em 2014. E 29% teve em algum momento da vida. Isso 10 anos atrás. Pós-pandemia, eu temo que esses dados aí dobraram. Então a gente tem aí pelo menos uns 40, 50% da população mundial tendo, né, algum tipo de transtorno mental, pelo menos no período da vida. Né? Então nós estamos aí efetivamente numa sociedade que tem sido cada vez mais adoecida pelo nosso próprio estilo de vida. Né? Então o próprio estilo de vida pós-moderno ou contemporâneo é um adoecedor do ser humano. Né? Então aquele estilo de vida mais lento, acordar sem pressa, sem demanda, né? Então, ou com pouca demanda, ou com demandas já definidas, né? Ou que não necessariamente precise estar atualizando o tempo todo, né? Então, esse estilo de vida, ele sem dúvida nenhuma promovia a saúde. Vamos dizer assim, ou era, o que nós estávamos acostumados desde, sei lá, Sócrates, há 2.000 anos. A gente está acostumado, né, enquanto espécie, enquanto raça humana, a gente está acostumado a um estilo de vida devagar, devagar. Sei lá, de 20 anos para cá que a gente veio se acelerando, percebe? E isso, enquanto espécie, né, enquanto raça humana, é extremamente prejudicial. Tanto que os efeitos estão aí. Os efeitos estão aí. A gente precisa de cada vez mais estímulo, a gente não consegue adiar reforços, a gente se sente cansado o tempo todo, né? Então, nosso estilo de vida é um estilo de vida adoecedor, é um estilo de vida patológico, é um estilo de vida contemporâneo. Eu falo isso de maneira triste, cara, triste. Né? Quantas vezes eu já não me senti cansado, eu nunca adoeci mentalmente, né? Eu nunca apresentei transtorno mental, já apresentei quadros de ansiedade específica, por momentos de estresse específico, né? Mas muita gente sobrecarregado, né? Até descansado. Então isso é grave, né? Isso é grave. Aí você, como psicólogo, como terapeuta, como alguém que é da área psi, precisa prestar atenção muito nisso, porque nós estamos sujeitos. Né? Eu atendo vários psicólogos e psicólogos que passam por processos de adoecimento. E muitas vezes não é estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida.
Prevalência no Brasil, nós temos aqui, ó, 30%, 40%, então a gente tem dados altíssimos, né? O Brasil é o país mais ansioso da América Latina. Enfim, nós temos vários dados aí e, infelizmente, colocam o nosso país como um dos que mais sofrem com transtorno mental, né? Isso é triste. Isso é bom pra gente, que a gente trabalha com isso. Nesse sentido, sei lá, tem demanda. Mas é triste porque a gente vive num país adoecido, né? E não é legal a gente viver num contexto em que pessoas estão adoecidas, né? Ainda que você fature seus 10K no mês. Imagina se nosso país todo fosse saudável. A gente não seria muito mais feliz? Aí a gente trabalharia com outras questões, né? Com outras questões. Bom, então é isso, né? É um capítulozinho mais curto. Hoje eu, inclusive, trouxe mais reflexões aqui que extrapolaram um pouco o texto, né? Paciência aí, se você me ouviu, espero que de repente possa te ajudar de alguma maneira, né? E a gente fica por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, assista aí todo o nosso curso de psicopatologia, né? Estamos quase chegando ao fim do nosso livrinho querido. Beijinhos e até o nosso próximo episódio.